Fala galera, aqui ó, mais uma vez o Sil com o candidato, o Lucas, certo? Ele topou fazer esse vídeo comigo, tá? Fazer o passo a passo aí do início, né, de quando o candidato chega na primeira aula, tá bom? Ele não tá na primeira aula, já tem quantas aulas já? 15ª aula, 16ª aula, né? Não tem certeza ainda. Mas eu chamei ele para poder fazer esse vídeo aqui, ele topou, tá? Esse vídeo vai lá pro canal, tá bom? Desde já agradeço a todo mundo que é inscrito no canal. Quem não for inscrito, se inscreve lá, tá bom? Dá um likezinho, tá? Quando tiver mais vídeos lá, aí você vai receber essa notificação, tá bom? É só ativar o sininho. Então vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo. Então ó, o passo a passo do início. Vamos lá, Lucas, entra lá. Qual o primeiro passo que você vai fazer? O Lucas ele vai entrar no carro, certo? Aí ó, ele fecha a porta, e isso tem que certificar que a porta esteja fechadinha, tá bom? Porque a porta, galera, ó, semi-aberta, dessa forma é reprovação, tá bom? Então, ele bateu a porta, tá? Então, qual é o primeiro procedimento que ele vai fazer? Ele vai fazer a BIC, né? A gente sempre costuma dizer a BIC, né? Eu sempre ensino a BIC porque aí lembra a caneta, né? B-I-C, tá? BIC. Então, ou seja, banco, espelho e cinta. A gente sabe que espelho se escreve com E, né? Mas é uma formazinha de você memorizar, tá bom? E tem professores também que ensina BRC, banco, retrovisor e cinto. Não tá errado? Não tá errado não, tá? Mas é só uma formazinha para você identificar. Aí olha só, o Lucas, ele vai ajustar o banco, tá? Eu vou abrir a porta para você ver, tá? Para vocês verem aí no vídeo como que o Lucas faz para poder tá ajustando o banco. Então olha só, ele sentou no banco aqui retinho, tá vendo? Bumbum bem aqui atrás, tá? Isso. E aí, ó, olha aqui, ó, que interessante, ó. Ele vai ajustar o banco de uma forma com que seus joelhos fiquem levemente flexionados, tá? Então ajusta lá, Lucas, vai lá. Ó, puxou. Tem uma alavanquinha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele tá puxando aqui, ó. Tem uma alavanquinha, então o banco vai pra frente e pra trás. Então ele vai pisar lá em todos os pedais, vai fazer o confere. Travou o banco. Tá legal, Lucas, pra você? Tá. Beleza, então, ó, os joelhos levemente flexionados para a altura dele, tá bom? Então, lembrando disso, que os joelhos, ó, tá vendo? Pisa lá, tudinho lá na embreagem lá. Isso, tá? Então, o primeiro passo é esse, tá? Vai ajustar o banco. E aí, a gente fala pro candidato assim, ó. Tira o pezinho um pouquinho, Lucas, ó. Qual é o primeiro pedal aqui, ó? Da esquerda para a direita, tá? Da esquerda para a direita, o primeiro pedal aqui é o pedal da embreagem. Pisa lá, Lucas, todinho. Esse pedal, pessoal, você vai utilizar ele só com a perna esquerda, tá? Então, só a perna esquerda vai ser utilizado o pedal da embreagem. Então ele vai pisar todo lá na embreagem. Pode pisar sem dó e sem piedade, porque não quebra, tá bom? E após ele tirar, quando tiver em movimento, ele vai tirar, tira lá, Lucas, devagarinho. E aí ele vai ajustar, botar o pezinho aqui, ó, do lado. Sempre apoia aí do lado, tá bom, pessoal? Então nunca recua o pezinho, recua um pouquinho. Aí, ó, nunca ir e nunca embaixo da embreagem, tá bom? Sempre aqui do ladinho, porque fica mais próximo de você fazer o comando mais rápido, tá bom? Então, pezinho esquerdo, sempre na embreagem, que é o primeiro pedal. O segundo pedal, com a perna direita, é o freio, que é o pedalzinho do meio, tá? Então pisa lá, Lucas, no freio, né? Um pouquinho duro porque o carro tá desligado, tá bom? Depois ele vai ficar um pouquinho mais macio. E o terceiro pedal lá no cantinho, pessoal, é o pedal do acelerador, tá? Então a perna direita só vai ser utilizado para o freio e para o acelerador, tá? E aí, essa aí tá a apresentação dos pedais, ó. Embreagem, freio, pisa lá, Lucas, e acelerador, tá bom? Então a gente apresenta isso aí para o candidato. Após essa apresentação, ele faz a regulagem do banco, tá? Aí tem um encosto também, tá bom? O encosto não pode estar muito próximo ao volante, nem muito distante, tá? Os braços aí, ó, tem que estar levemente flexionados, igual o Lucas está mostrando aí, tá bom? Não pode estar esticado, estica aqui, Lucas, ó. Não pode estar assim esticado e nem pode estar muito flexionado, tá bom? Que isso vai atrapalhar de você fazer os movimentos, tá bom? Isso é pro seu dia a dia, pro resto da sua vida, não é só para prova, tá? Nós não ensinamos o aluno a passar em prova, a gente ensina o aluno a dirigir, tá bom? Então aqui, ó, a posição mais correta que tem que ser segurado o volante é a posição
do relógio, né? Então lembra que o volante, ele é como se fosse um relógio. Então aqui, ó, tem aqui, ó, posição, ó. Tem aqui meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e meio-dia. Então, a posição é de 9 e 15, tá? Ou, bota um aqui mais para cima, Lucas, aqui, ó, 10 para as 10, tá bom? Essas são as posições mais corretas que tem que ser utilizado no volante, tá bom? Então, certifica-se sempre que esteja na posição correta. Claro, você vai desviar aí, tá? A mãozinha vai sair do movimento, mas depois a sua mãozinha tem que ficar dessa forma aí, tá? Então ele ajustou, tá? Então como é que ajusta-se o banco lá? Vou mostrar aqui para vocês agora, ó. Aqui do ladinho aqui, ó. Se o banco estiver muito próximo, pessoal, aqui, ó, tem uma alavanquinha aqui, ó, que o Lucas vai fazer agora aí, ó. Vai para trás, ó. Tá? Segura, tá vendo, ó? E vai para frente, tá vendo? Então você ajusta aí de uma forma que fique confortável para você e com que seus joelhos e os braços fiquem levemente flexionados, tá bom? Então, esse é o primeiro passozinho para quando o candidato entra e a gente apresenta os pedais e faz o ajuste do banco, tá? Então fez o ajuste do banco. Segundo passo, os espelhos, vamos lá. Os espelhos retrovisores, ó, o Lucas tá ajustando aqui, certo? Sil, como é que ajusta os retrovisores? Olha só, eu aprendi, né, de uma forma que a direção defensiva nos ensina, tá bom? Mas cada professor tem sua didática, tá? Eu ensino da seguinte forma. O Lucas, ele vai ajustar aqui o retrovisor, aqui, ó. Ele ajusta o retrovisor de uma forma com que aqui na pontinha ele enxergue a traseira do veículo. Ele enxergou aqui a traseira do veículo. O que ele vai fazer? Ele vai sumir essa traseira, tá? Eu vou mostrar aqui do outro lado para vocês terem uma noção, tá? Sentar aqui. Então, ó, aqui, ó, olha como é que é o ajuste, ó. Tá vendo aqui, ó, o retrovisor, tá? E aí você ajusta assim, ó, no seu banco, tá? Aí você joga um pouquinho para fora, olha lá. Tá só a pontinha lá do carro lá atrás, tá vendo? O ideal e o correto, tá? É com que você suma essa pontinha, ó, igual eu vou fazer agora, olha lá, sumiu a pontinha. Se você sumir a pontinha, tá? Sentado no banco do motorista, isso é um grande sinal que você vai minimizar os pontos cegos, tá? É a posição mais correta que existe. Enquanto mais você ajusta seu retrovisor para fora, para que você venha enxergar a via, você não pode enxergar o veículo, tá? Então você tem que enxergar a via. Porque de uma forma assim, ó, uma carreta inteira pode sumir teu campo de visão, tá? Então aqui, ó, só para vocês terem uma noção, ó, eu tô enxergando aqui um pouco o carro. Mas se vocês perceberem aqui, ó, quando eu ajustar na pontinha, se essa árvore aqui, ó, que tá aqui, ó, que eu tô apontando aqui, se fosse um carro, estaria no meu campo de visão, né, no ponto cego. Então, olha só, eu vou ajustar na pontinha e olha pra cá, ó, na pontinha, olha lá a árvore aparecendo, ó, olha que interessante, ó, tá vendo? Então, ó, aqui seria um carro, tá? Essa árvore aqui, tá bom? Então aqui, ó, enquanto mais eu jogar o retrovisor pra fora, mais campo de visão da via eu vou ter e menos do veículo. Não é necessariamente você ver o veículo, tá? Então é importante com que você veja a via. Tá vendo aqui, ó? Interessante? Então, sempre ajuste dessa forma, tá? Então, aqui, ó, mostrando de novo, ó. Se eu for ver o carro, olha lá, aí eu não vi mais a árvore. Aí eu ajusto aqui na pontinha, olha lá, ó. E tô vendo a árvore por completo, tá? Mas se eu quiser ver o carro, é só você fazer assim com a cabeça, ó. Gira um pouquinho, ó, e volta, que aí você consegue ver. Tá bom? Então, sempre ajuste os retrovisores dessa forma, tá? Tanto o da direita quanto o da esquerda, tá bom? Então, sempre dessa forma, tá? E uma visão ampla, para que você tenha uma visão visual do condutor lá atrás. Nunca para baixo, tá? Não se regula o retrovisor para baixo, você não vai ver nada embaixo, você só vai ver o chão. E nunca para cima, tá? Sempre de uma forma ampla, para que você tenha uma visão do condutor lá atrás, tá bom? Aqui, ó, olha lá a árvore que bacana, ó.
Se fosse um carro ali, você já estaria vendo por completo, tá? E aí, ele ajustou os 2 retrovisores. O próximo passo é esse retrovisor. Ajusta lá, Lucas. Esse retrovisor, pessoal, você vai ver, tem um campo de visão total do vidro lá atrás, tá? Ele não pode ficar nem para cima, assim, ó, e nem para baixo. Você tem que ter essa visão aqui, ó, total lá de trás, ó, como se fosse a visão aqui, ó, agora, ó, tá vendo, ó? Tem essa visão total lá de trás. O que que se pode ver utilizando o retrovisor central? Só o tráfego que está atrás de você, tá? Então, precisa também você se movimentar olhando para a esquerda e para a direita. Fechou? Então, ele fez os ajustes aqui, né? Do banco, né? E agora os espelhos. Qual é o próximo passo? O cinto de segurança. Ele coloca o cinto de segurança, coloca lá, tá? Colocou o cinto de segurança, show de bola. E aí a gente começa a apresentar, né, os comandos do veículo, tá? Então, liga lá, Lucas, o carro. E aí, ó, como é que ele vai ligar o carro? Volta lá, Lucas, o pessoal vê, ó. O painel tá apagado. Ele faz o primeiro giro, que é a parte elétrica, tá? Ele fez o giro, ó, acionou, desligou, e aí ele dá um giro e segura por 2 segundos e solta. Essa é a forma mais correta de ligar o carro, tá? Porque se você ficar ligando o carro, né? Se você ficar ligando o carro direto, né? Passando pela parte elétrica direto, você pode queimar o módulo do carro, tá? Então a forma correta é acionou a parte elétrica, conta ali 2 segundinhos, gira, segura e conta 1, 2 e solta, tá? Para ele não ficar fritando igual uma frigideira, né? Tá? Isso acaba queimando o módulo do carro, tá bom? E aí ele ligou o carro e aí a gente apresenta o painel, tá? Ó, ali, ó, o giro do motor. Dá uma aceleradinha lá, Lucas. Bem devagarinho, ó. Tá vendo, ó? O giro vai lá no 2, permanece lá no 2, Lucas. Ó, permanece aí. Esse é o giro do motor mesmo com o carro parado, tá? Isso aí é pro candidato perceber que o acelerador, ele é bem macio, não precisa você ter aquele pezinho de chumbo, tá? E aí tem aqui, ó, o giro do motor. Aí vem aqui, ó, o velocímetro, tá? É a velocidade. Vem ali, ó, a horas ali em cima, tá? Vem o time, tá? O timezinho ali, ó. Segura aqui, Lucas, pra mim, dessa forma aqui. Vem o timezinho, tá? Aqui, ó, timezinho aqui, certo? Vem o combustível, tá? Vem a quilometragem do veículo e aqui vem a temperatura do veículo, tá? Se essa temperatura aqui subir mais do que isso aqui, a gente tem que parar o carro, certo? E se aqui baixar, aí a gente tem que colocar combustível, né? Tem que colocar, que senão vai dar ruim. E aqui, ó, pessoal, esse ponto de exclamação que tá aqui, ele é o freio de mão. Então, olha só, ele nesse momento agora ele tá acionado, tá? Então mostra aqui, Lucas, pro pessoal. Quer segurar pra baixo? Não, deixa eu segurar aqui pra você. Ó, aqui, ó, tá acionado. Então, qual é a forma que você tem que desconectar o freio de mão? Ele vai puxa aí, apertou o botãozinho, conduziu até o final. Após ele fazer isso, ó, lá apaga, ó, apagou. Show de bola. Agora puxa lá fazendo barulhinho, Lucas. Olha lá, viu? Ele acionou lá. Essa luzinha, pessoal, ela tem que estar apagada, tá? Essa luzinha aqui, ó, ela tem que estar totalmente apagada. Então aqui, ó, vou, ó, desprender e vou soltar, ó. Olha lá, soltei, apagou. Vou, ó, de novo, ó, viu? Então essa luzinha tem que estar apagada, tá? Para o carro se movimentar. Essa outra luzinha aqui embaixo foi acionado, né? A parte elétrica aqui entendeu que o ABS está ativado, tá? É um vídeo aí para uma próxima aula aí, vou explicar como é que funciona o sistema do ABS, tá? Eu freio ABS, certo? E aí a gente mostra esse comando, tá? E aí o comando de seta sempre fica do seu lado esquerdo. E aí, ó, para esquerda, isso aí, ó, seta para esquerda, para baixo, seta para direita, 2 toques para cima, certo? O ideal é que você não tire a mão do volante, tá? O Lucas está mostrando aqui. Isso é até interessante, ele fazer isso aqui, tá? Então, seta para esquerda, vai lá para baixo, e seta para direita, para cima, tá bom? Desligou, show do milhão, tá? O outro comando aqui é o comando do limpador de para-brisa. Um toquezinho para cima, ele vai acionar, ó. Um toquezinho, olha lá, ele
puxou e acionou a partezinha para jogar um pouquinho de água ali, tá? Um toquezinho para cima, Lucas. Olha lá. E aí fica só um movimento, tá? Dá um girozinho aí, Lucas, ó. Girou, ele vai ficar por alguns minutos e vai o quê? Ó. De novo, ó, aquela chuvinha menos intensa. Mais um. É aquela chuvinha um pouquinho mais intensa. Mais um. É o temporal e aí a gente tem que parar em algum lugar, segura até o temporal passar. Volta lá, Lucas. Certo? Agora, empurra, Lucas, e segura. Isso, ó. Aí lá atrás, ó. Acionou lá atrás. De novo, Lucas, ó. Pra tirar a poeirinha lá, ó. Isso aí. Pode desativar. Ativa aqui, Lucas, o pequenininho. Pequenininho aqui, ó. Isso, olha lá. Aí ele ativa, fica só essa velocidade. Certo? Desativa lá. Voltou. Desliga aí, Lucas, pra gente poder ir pro outro passo aqui, né? Aí eu vou, agora aí a gente passa pro candidato às marchas, tá? Desliguei aqui pra gente também economizar no combustível, né? Combustível tá cara a beça, né? Então, a parte das marchas é o seguinte, ó. Aqui no comando tem assim, ó. Primeira, terceira e quinta na parte de cima. Deixa eu aproximar mais um pouquinho aqui, ó. Segunda, quarta e ré, tá? Aqui é dessa forma, certo? Então vamos lá. Primeira marcha, aí o Lucas vai pisar na embreagem, sempre, tá? Pisou na embreagem e vai jogar a primeira marcha. A primeira marcha a gente sempre pede para que você jogue na sua coxa, na coxa do candidato, para frente, coxa frente. Isso aí. Ele vai arrastar aqui na paredezinha aqui, ó, e vai jogar para frente. Tirou a mãozinha, Lucas? Isso. Aí, ó, tirou o pezinho lá devagar, né? Aí andou mais um pouquinho. Segunda marcha, ele pisa na embreagem e joga lá para coxa e arrasta lá, 2 toques para trás. Já passou a segunda marcha. Terceira marcha, Lucas, aí tirou o pezinho no meio, à frente, que é o ponto neutro, tá? Segunda marcha, Lucas, no meio, na coxa, atrás. No neutro, isso aí que é em ponto morto, e aí ele deixa sempre ali no meiozinho que vai estar em neutro, certo? O carro vai estar seguro. Marcha ré, Lucas, mostra aí pro pessoal. Ele vai puxar um elozinho aqui, pessoal, ó. Puxa um elozinho, ó. Puxou e joga aqui pra minha coxa, certo? E joga pra trás, tá? Engatou a marcha ré. Para desconectá-lo, Lucas, de novo. Isso aí, ó. Desativou e ponto neutro. Sempre pisando na embreagem, tá? A embreagem sempre primeiro, depois a marcha. E todas as vezes quando você for soltar o pedal da embreagem, sempre solta devagar, certo? Então, vamos lá. A gente vai dar uma volta aqui, certo? Estamos aqui na Praia dos Amores, certo? Vou colocar o cinto aqui. Segura aqui, Lucas, para mim. E a gente vai dar uma volta. E o Lucas acionou aqui, ó. E aí, pessoal, o que que acontece, ó? Ele ligou o carro. Após ele ligar, ele vai ter que fazer o comando. Qual é o comando, Sil? São 4 comandos, que é aquela musiquinha que tem a paródia aí no canal. Seta, marcha, freio de mão, olhar para fora. E aí, ó, ele vai ligar a seta para a esquerda, indicando que ele vai sair para a via. Vai colocar a marcha de força. Existe 2 marchas de força. Existe a primeira, que é a marcha de força que faz o veículo também se movimentar, e a marcha ré. Segunda, terceira, quarta e quinta são marchas de velocidade, tá bom? Então vamos lá. Ele jogou a seta, vai passar a primeira marcha, coxa à frente, vai liberar o freio de mão, que precisa ser liberado, certo? Segurando lá no pedal do freio e da embreagem, e a olhadinha para fora, né, para ter aquela cautela, né, que eles sempre pedem, né? Cautela para ver se não tem nenhuma moto, nenhuma bicicleta, nenhum cachorro próximo do pneu, enfim, cautela, tem que ser cautela sempre, tá? E aí, o que que o Lucas vai fazer? Olha a saída que interessante, pessoal, ó. Ele vai soltar o pedal da embreagem bem devagarinho, ó. Ele vai achar o ponto da embreagem. Achou o ponto. Vou mostrar aqui do meu lado para que vocês tenham essa observância. Olha lá, ó. Pisa lá, Lucas, na embreagem, ó. Solta até o ponto da embreagem. Ele soltou até o ponto da embreagem. Aí você pergunta assim, Sil, qual é o ponto da embreagem? Eu não entendi. Aí eu vou te explicar. Ele soltou quase chegando próximo ao freio, certo? E após ele fazer isso, ele está segurando o freio, certo? Ele está pisando.
Então ele pisou no freio e soltou a embreagem até a metade. Após ele soltar a embreagem até a metade, o que vai acontecer aqui em cima? O que você está sentindo aqui em cima, Lucas? Tremeu o volante. Então todas as vezes quando ele soltar lá o pedal da embreagem no ponto dela aqui, ó, ele sente o volante tremer, certo? A mãozinha dele tremeu, o que ele vai fazer? Ele vai liberando o freio bem devagar. Fechei aqui minha porta, para vocês terem uma visão melhor. E aí ele soltou, ó, e o carro começa a se movimentar. Olha que beleza, ó. E aí ele tira o pé do freio, tira o pé da embreagem e vai fazendo o movimento lá pra via. Olha lá, o pezinho dele tá livre, tá? E o carro tá andando, ó, de boa. Aí ele liga a seta de novo, porque ele vai entrar na via, sempre com cautela olhando, né? Que é interessantíssimo isso. E o carro movimentou. Agora, como é que eu vou passar as marchas, né? O pessoal fala assim, Sil, como é que é as marchas? E aí, como é que eu vou fazer? Olha o que nós passamos para vocês, ó. Após ele tá andando em primeira marcha, aqui, ó, ele tá em linha reta, ó, tá vendo aqui? E se você olhar ali pro velocímetro, qual é a velocidade que tá ali, Lucas? Fala pro pessoal. 10 km por hora. 10 km por hora, ele tá na primeira marcha. Após ele jogar 20 km por hora, sobe lá, Lucas, ó. Ele vai subir para 20 e aí ele vai jogar, ó, a segunda marcha, ó. Pisou na embreagem, coxa atrás, 2 toques para trás. Soltou devagar e ele permanece nos 20 km por hora. Após ele vai subir de novo, sobe lá para 30. E aí vamos ver quem matou a charada. Subiu para 30, qual é a marcha, Lucas? Terceira marcha. E aí solta o pedal da embreagem bem devagar. E aí existe uma faixa de pedestre aqui, no qual sumiu do campo de visão, ele vai frear, embreagem até o final e vai parar o carro na marcha que ele tá. Olha que interessante. Muito bacana isso, né? Então aí ele reinicia o processo de novo. Ó, primeira marcha, que é a marcha de força, vem soltando o pezinho da embreagem lá bem devagar, sentiu a mãozinha tremer, solta o freio bem devagar, soltou, o carro já começa a se movimentar e ele vem soltando os pedais, liberar os pedais e o carro começa na primeira marcha. E o ciclo começa de novo. Acelerou um pouquinho, 20 km por hora, segunda marcha, e aí ele vai fazer uma curva aqui, ó, com excelência, ó. Olha lá, girando o volante, sempre cruzando as mãos, tá? Isso é uma questão de segurança, tá? E te dá uma firmeza e uma confiança melhor de você conduzir o veículo. Olha que bacana, ó. Girou, certo? Lembrando que o Lucas permitiu ser filmado, né, Lucas? Claro. Permitiu ser filmado aqui para me ajudar nesse processo de vocês aí, de início de tudo, né? E aí vai lá pro canal, tá bom? E aí, ó, reiniciou o processo de novo. Segunda marcha, né, que ele parou aqui na faixa de pedestre, que não deu espaço para ele jogar a terceira. Ele reiniciou de novo, ó. Ele acelerou, olha lá. E aí, ó, chegou no 20 km, ele vai jogar a segunda marcha, ó. Sempre devagarzinho e sempre soltando o pé bem devagar, pessoal, tá? Pra engrenagem não dar aquele tranco e o carro dar aquele kick pra frente, ó. 30 km, terceira marcha. E aí ele vai parar de novo, ó. Faixa de pedestre, sumiu do campo de visão. Ele vai frear o carro, embreagem e parou o carro em terceira. Reinicia o processo de novo. Deixou lá, ó, o volante tremer, tá? Soltando a embreagem, tremeu. E aí ele reinicia, ó, tirou o pezinho, de novo, acelerou. E segunda marcha, soltou de novo, sempre solta o pé, tá? Sempre tirando o pezinho de cima da embreagem. Terceira marcha. Isso aí, ele prosseguiu de boa, ó. Na próxima faixa de pedestre, ele vai parar de novo, mantendo sempre os 30 km por hora. O objetivo é mostrar para você como que funciona, né, as primeiras aulas, né, que eu passo para vocês, né, os candidatos que vêm fazer aula comigo. Assim também acontece com os outros candidatos, com os outros candidatos também, com os outros profissionais também da Valicar, tá bom? Então, a gente sempre passa isso para vocês, sempre de maneira cautelosa, devagar, mostra todos os comandos. E aí você sabe conduzir assim, ó. Você já vai sair conduzindo dessa forma, tá? E aí, ó, o Lucas tá aqui, ó, esperando chegar aqui na faixa de pedestre, que não deu tempo de passar a segunda marcha. Ó, freou, sempre pisa no freio depois da embreagem, nunca o contrário, tá? Sempre dessa forma. Tá bom? Depois, no próximo vídeo, eu explico melhor para vocês o porquê que tem que pisar primeiro no freio, tá? E aí ele vai acelerar um pouquinho, acelerou e vai jogar a segunda marcha, ó.
não pode ficar andando em primeira marcha pelo um ciclo, né, bem maior, né? Aqui ele tá andando em segunda, ó, que o carro já pede a marcha. Se tiver um espaço muito longo, né, não pode ficar andando em primeira marcha por muito tempo. E aí tá de segunda marcha, ó, parou de novo, tá vendo? Tem uma faixa de pedestre. Ele reinicia o ciclo de novo. Todas as vezes que parar, sempre tem que jogar a marcha de força, tá? E assim também acontece também se for, porventura, da marcha ré. Olha lá, segunda marcha, sempre de maneira devagarzinho, com cautela. Terceira marcha. E aí, ó, freou de novo, embreagem toda e parou. Tá? E aí ele vai engatar a marcha ré. Engata lá a marcha ré, louco. Ó, engatou a marcha ré. E aí, ó, a observância dele, ele vai estar sempre olhando nos retrovisores. Por quê? A marcha ré, ela é uma marcha muito perigosa. Por quê? Porque você não tem muita visão lá atrás. Então, ou seja, os pontos cegos são muito maiores, né? Você não tem muita visão lá. Então, qual é o objetivo? É você sempre estar ligado nos retrovisores e olhando sempre para trás. Vamos lá, Lucas, dá uma marcha rézinha aí pro pessoal ver. Né, ó, olha lá. E ele sempre na observância, ó, dos retrovisores. Olha, todo o tempo ele se movimenta. Assim, o Lucas, ele tá bastante avançado, né? Ele já veio para a autoescola já sabendo a conduzir, né? Já tinha já uma certa conhecimento, né? Isso também ajudou bastante, mas não que aqueles que não tenham conhecimento, né, não vá conseguir chegar ao objetivo que ele está, né? O nível que ele está. Porque a todos os candidatos a gente sempre passa a mesma coisa, tá bom? Isso, assim, o candidato que já vem tendo conhecimento com os pedais, a gente já avança ele um pouquinho a mais, né? Isso ajuda bastante. Mas o candidato que ainda não tem conhecimento vai chegar ao mesmo objetivo que ele também, tá? Chegar nesse nível, chegar dirigindo dessa forma, né? Sempre com essa cautela, porque o nosso objetivo é fazer com que você aprenda a dirigir, né? Então a gente consegue e faz com que você domine o seu nervosismo, né? A sua ansiedade. Então, assim, o objetivo nosso é esse. É fazer nesse primeiro instante você ficar tranquila, ficar tranquilo, ficar calmo, né? Para que você possa absorver todos os processos, todos o passo a passo que a gente passa para vocês, tá bom? Esse aqui foi o vídeo de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Pode repassar esse vídeo aí pra galera, tá bom? Obrigado por tudo aí que vocês estão fazendo, né, no canal, ativando os comentários. Qualquer dúvida que você tiver, pode jogar lá no canal. Assim que eu tiver um tempinho, né, eu vou responder pra você, tá? Que é muita gente. Fiquei um tempo sem colocar vídeo, né? Porque processo de prova, aquela coisa toda e tal, mas voltei a colocar os vídeos de novo aí, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês, tá? E felicidade aí pra vocês, né, Lucas? Ó, boa sorte pra vocês. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.